de analista da Tese Research, está entrando aqui também para falar com a gente. Uma ótima tarde para você, viu, Leonardo? Obrigado por estar aqui. Opa, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo convite. A gente que agradece. Ô, Leonardo, eu queria que você trouxesse a sua análise em relação ao setor de construção civil, né, que está nesse momento aí de divulgação de prévias operacionais. Tem também essa notícia envolvendo a Gafisa, né, que tem essa saída aí da Eixo Capital, uma novela, né, praticamente, mas que parece que está chegando ao seu fim, pelo menos nessa etapa aí, pelo menos do que a gente está vendo. E esse crescimento da própria Azevedo falando inclusive em explorar petróleo, participando agora de leilões de rodovias, tentando expandir até sua área como um todo, enfim, suas contribuições e o que você está analisando e vislumbrando nesse setor. Tá, vamos lá. Sobre o setor de construção civil, a gente teve divulgação de algumas prévias operacionais, né? A Moro do B divulgou prévia operacional, a Cury divulgou prévia operacional. Pessoalmente, eu gostei muito da prévia da Moro do B, e a Cury também é uma empresa que está vindo ali com números fantásticos. Esse é um setor que muita gente tinha muito receio, principalmente no ano passado, em que os juros imobiliários estavam bem elevados. De lá para cá, o que a gente viu foi uma queda no valor dos juros imobiliários e uma resiliência desse setor. Então, assim, de maneira geral, eu achei que o setor de construção passou de uma maneira até que navegou muito bem por um período de muita incerteza, que, em geral, quando você tem incerteza no mercado, quando você tem juro elevado, imagina, assim, trocou o governo, as pessoas não sabem o que pode acontecer, dificilmente você vai se comprometer com um investimento de longuíssimo prazo, como é um financiamento imobiliário. Mas, ainda assim, esse foi um setor que, na minha visão, foi bastante resiliente no ano passado. Eu acho que o segmento de Minha Casa Minha Vida, sem dúvida, foi a estrela do setor de construção civil. Então, a gente viu aí algumas empresas como Cury, Plano em Plano, Direcional, mostrando números muito fortes, tá? E hoje, ainda assim, a gente vê as empresas do setor de construção de baixa renda negociando com múltiplos bem mais altos do que os de média e alta renda, tá? Então, esse foi um segmento aí que andou bem na frente. Uma Cury hoje já negocia 6 vezes o valor patrimonial, que é um número, assim, absurdo, na minha visão. Não absurdo de que ela não mereça, mas 6 vezes o valor patrimonial é um múltiplo de empresa de tecnologia, tá? Enfim, eu acho que os dados de construção civil têm vindo bons, dado o cenário aí ainda um pouco incerto, eu acho que a gente tem tido números positivos. O índice de construção civil, o INCC, já se acalmou, a gente sabe que tem muita empresa que sofreu e ainda leva um tempo para limpar balanço, por exemplo, a MRV e a Tenda foram duas empresas que sofreram muito com a alta de INCC, mas que com a acomodação desse índice e lançamento de novas safras com melhores expectativas de margem, a gente deve ver uma recuperação também para essas empresas, tá? Então, assim, de maneira geral, eu gostei das prévias e acho que as empresas estão bem mais saudáveis do que foi durante a última crise, a crise lá de 14, 15, 16, que ali foi uma devastação para o setor. E eu, inclusive, acho que o mercado como um todo tinha muito receio se a gente teria alguma coisa assim parecida ou assim, até mesmo não que seja tão parecida, mas se fosse remotamente o que foi aquela crise, acho que já teria sido muito ruim. E não foi nada parecido. O setor se mostrou muito mais resiliente, a lei dos extratos tem funcionado bem pelo que a gente tem escutado, então acho que foram números bons. Agora, o governo tem buscado incentivar, seja, por exemplo, no setor de Minha Casa Minha Vida, reduzindo imposto através de RET, né? Então eles colocaram agora em prática ali o RET 1, que deve estimular um pouco mais o segmento de baixa renda, como também o ministro Haddad já vem falando de algumas medidas para estimular o setor imobiliário como um todo. A gente sabe que o setor imobiliário ele é um segmento que acaba puxando muita mão de obra, então é um segmento que o governo tende a olhar com bastante carinho. Um dos pontos, eu acho que de atenção hoje para mim no segmento de média e alta renda é a questão da poupança, que é um funding relevante para esse setor e que sofreu muito aí nesses últimos 2 anos, principalmente porque, com juros altos, as pessoas começaram a buscar outras oportunidades em relação à poupança, principalmente ali aqueles títulos isentos, LCI e LCA, que a pessoa achava uma LCI e LCA pagando 92%, 93% do CDI,
o que era assim um valor muito acima da poupança no momento em que a Selic estava em 13,5%. Tá? Então, eu acho que para o próximo ano eu tenho uma visão positiva para esse setor. Óbvio, muitas ações acabaram já precificando uma parte aí dessa melhora de cenário, mas ainda sigo muito otimista com algumas ações. Tá? Depois, sobre o setor de petróleo, né, que você havia me perguntado, eu acho que esse é um setor que está passando por um momento de consolidação. Tá? A gente já viu aí a Enalta junto com a 3R dando o seu primeiro passo. Para mim é natural esse processo de consolidação, faz muito sentido. A gente já esperava que isso ia acabar acontecendo, porque esse é um setor em que você ter porte, você ter tamanho, faz diferença. E em custo de capital, esse é um setor que você vai demandar muito capital. Então, por exemplo, a Enalta, ela está trazendo ali um navio, um FPSO, e assim, é custos de alguns bilhões de reais esses projetos. Então, se você tiver um tamanho, se você tiver uma diversificação, uma empresa com vários campos, um tamanho relevante, você tem um custo de capital menor e um ponto percentual que você reduz o seu custo de captação, dado essas cifras bilionárias de investimentos, faz muita diferença. Tá? Então, existem sinergias na negociação também. Então, eu vou negociar o meu petróleo, que por algum motivo poderia ter algum tipo de prêmio. Se você tiver um volume grande, você consegue comercializar isso aí diretamente. Então, existem uma série de sinergias ali que devem ser capturadas, tá? E eu acho que esse movimento de consolidação ele tá só começando. A gente teve aqui Enalta se acordando com 3R e muito provavelmente o próximo passo vai ser essa nova empresa mirando para PetroRecôncavo, que aí a gente teria o trio de empresas do setor ex-Prio, né, das empresas Junior Oils, e se formaria uma nova grande empresa do setor. Claro que no papel tudo funciona, mas a gente vai ter que ver a execução disso funcionando. Certo? Eu acho que são empresas já que têm uma certa maturidade, mas também tem as suas falhas, cada uma ali tem os seus desafios. Tá? Então, eu acho que tem desafio, mas também tem um potencial de a gente está vendo ali uma nova grande empresa do setor de petróleo no Brasil. Tá? E por fim, você havia me perguntado sobre a Gafisa, com a Ace Capital, né? Então, pelo que eu escutei, o que a gente viu aí é que não necessariamente, assim, ali está tendo, a gente sabe que tem um imbróglio entre a Ace Capital junto com a Gafisa, tá? A Ace tinha 20% da empresa, mas eu não tenho certeza se a gente viu de fato venda de ações por parte da Ace. E por que eu digo isso? Porque quando a Ace chegou ali nos seus 20%, ela tinha estruturado um fundo, chamava Águia Dourada, se não me engano, e o que eles acabaram fazendo foi trazer aquele fundo para dentro da Ace. Eu não sei se eles simplesmente não foram lá e jogaram esse fundo para alguma outra gestora, tá? É bem possível que eles estejam se movimentando, porque a gestora como um todo, ela vem sofrendo muitas, como é que eu posso dizer assim, disputas judiciais. Então, eu não duvido nada que eles estejam buscando alternativas para conseguir sair dessas amarras, tá? Então, de novo, não sei, mas eu não sei se de fato eles saíram vendendo as ações, não. Acho que, enfim, não acredito tanto nisso por enquanto, viu? Perfeito, Leonardo. Obrigado. Você estava lembrando das perguntas que nem eu lembrava que tinha feito. Obrigado pela clareza aí, Eu até ia te perguntar, esqueci alguma coisa? Não, foi perfeito, foi perfeito. O Se eu Saravalli esqueci, é também só me avisar aí também. Tem uma perguntinha, tá bom. O Saravalli também tem uma agora. Ô Léo, muito boa tarde, prazer falar contigo. Fala, Sara, tudo bom? Tudo ótimo. Eu também tenho 327 perguntas aqui, uma listinha que eu preparei. Eu tinha preparado uma lista maior, mas eu vou fazer só essas mais selecionadas, tá? Mas a pergunta, primeiro eu vou direto ali para o setor de petróleo, que acho que o principal assunto é 3R e Enalta, né? E aí a pergunta direta ao ponto. As companhias anunciaram ali uma sinergia, né? Um potencial de sinergia e é um valor bilionário, né? Direto e reto, na sua opinião, né? E a gente fala assim que a amizade é ruim porque a gente
piora, né, o nível de perguntas. Mas o quanto que dessas sinergias você acha que já foi precificado e, se caso não, em que velocidade você acha que vem essa precificação? Olhando para um número específico, né? Eu sei que é uma soma de fatores, mas esse número é um número expressivo, né, que talvez, essa é a minha pergunta, esteja ou não, né, incorporado ou não esteja 100% incorporado na avaliação, né, ou seja, no preço de ambas companhias hoje, né, ou seja, será que os investidores já precificaram ou não e quando, né, caso não seja, quando você acha que isso deva acontecer? Tá, assim, na minha visão, eu acho que não foi praticamente nada precificado essa sinergia de 1,5 bilhão de dólares. E eu acho que um dos principais motivos é que o mercado está muito cético. Eu, pessoalmente, estou muito cético em relação a esse número. Eu acho que, se você me perguntar, as sinergias, existem algumas sinergias óbvias, como eu comentei. Então, por exemplo, a própria Enauta, né, ela comenta que o petróleo que ela produz é um petróleo de baixo enxofre. Mas que hoje, o contrato que ela tem de venda desse petróleo, ela basicamente vende, se não me engano, para a Shell, ela não tem prêmio nenhum. Só que esse é um petróleo que o que a gente tem escutado é que, por ter uma procura pelo chamado bunker, né, que é o combustível, é o petróleo usado para combustível de navio, quando você tem esse petróleo de baixo enxofre, ele está sendo negociado com um certo prêmio. A Enauta já vinha falando que se ela tivesse um tamanho relevante, ela conseguiria negociar esse petróleo sem ter que usar um intermediário, conseguiria um prêmio, capturar esse prêmio melhor. Tá? Ano passado, por exemplo, a gente está falando de Enauta produzindo mais ou menos de 15 mil barris por dia. Com a virada do sistema definitivo, eles falam que pulariam para algo como 45 mil. Então, a gente está falando de triplicar. Então, assim, eu acredito que, juntando a 3R com a Enauta, existem sinergias. Para mim, acho que eu não tenho dúvida de que existem, tá? Como eu comentei, acho que até se você tiver um custo de captação de dívida mais barato, já é uma sinergia relevante. Mas, assim, esse 1,5 bi, eu acho que ele ficou muito mal explorado por parte das empresas, tá? E eu acho que poderia até as empresas virem a público, fazer uma teleconferência, detalhar um pouco mais o plano de ação. Mas eu acho que mais do que isso também, né, Saravalho, acho que são duas empresas que o passado recente de execução ainda deixa a desejar. Eu acho que cada uma tem uma promessa grande, mas eu acho que o mercado ele não quer pagar na frente e eu acho que tem toda razão. Eu acho que a gente quer ver um pouco de execução aqui, operacional, tá? Para a gente começar a ver se vale a pena pagar por essa sinergia. Acho que no momento, praticamente nada, sei lá, 10%, se muito, desses 1,5 bi sendo precificado, se muito, tá? Mas eu não tiro a razão do mercado. Eu, pessoalmente, sou muito cético com esse número. Acho que é um número, assim, que a gente escutou numa reportagem, mas detalhamento mesmo, por enquanto, a gente não viu muita coisa, não. Ô, Léo, só uma pergunta aqui, sim ou não, né? E sendo super direto. Quem ganhou mais nessa transação? Acionistas de 3R ou acionistas de Enauta? Tá. Eu acho que os acionistas de 3R. Eu acho que os acionistas de 3R saíram ganhando mais. Assim, minha visão é que no final, o que deve acontecer, o que eu acho que o mercado gostaria, tá? É que 3R, Enauta e PetroRecôncavo se juntassem, o management da Enauta, que aí seria o Décio, que inclusive já foi anunciado ali como sendo provável CEO dessa nova empresa, né? Tocando mais a parte de offshore, enquanto que a equipe da PetroRecôncavo tocando mais a parte de onshore, certo? De novo, pessoalmente, talvez eu tenha um certo viés, porque eu sou acionista da Enauta. Eu tenho preferência pela equipe técnica da Enauta hoje, certo? E quando a gente fala de offshore. E eu tenho preferência pela equipe técnica da PetroRecôncavo quando a gente fala de onshore. Então, eu acho que a 3R, em termos de equipe técnica, para mim, é a que sofre mais. Então, quando a gente olha assim, eu acho que a 3R precisava mais desse deal, seja com o PetroRecôncavo ou com o Enauta, do que as outras duas precisavam da 3R. Seja com equipe técnica,
seja com gestão e seja com balanço. A 3R estava com um nível de dívida bem mais elevado, né, do que uma Enauta nesse momento. Boa. Para fechar... Maurício, pode falar, se você deixar aqui, eu... Manda. Não, eu queria ver só o que ele tem, como ele acompanha também o setor de bancos. Eu sei que faltam só 3 minutinhos para acabar a entrevista, então você tem esse desafio de tentar resumir em questão dos bancos, Léo, porque a gente notou também nos últimos dias perdas bastante significativas para alguns dos bancões, né? E como é que... mas isso se atribui mesmo a esses últimos dados, essa questão da taxa de juros a longo prazo, ou tem mais alguma coisa rolando aí que você tem avaliado e tem analisado e pode trazer para a gente? Assim, pessoalmente, em termos de economia interna, eu não tenho visto nada, tá? Até mesmo os dois bancos que eu mais acompanho, que são, ultimamente, né, Banco do Brasil e o Itaú. O Banco do Brasil até teve uma certa valorização, o papel voltou aí para os 58. Itaúsa caiu um pouquinho aí nesses últimos dias, tá? Mas, assim, eu não tenho visto... em termos de economia interna, nada que me preocupe. Dados de, por exemplo, inadimplência, ou que a gente esteja com uma economia mais fraca, isso daí, de fato, para mim, não tem aparecido. A gente começa a ter um pouco de dúvida a respeito da questão do setor agro, em especial porque a gente começa a escutar muito problemas de inadimplência no agro. Claro, assim, a gente escuta muito aquela questão de, poxa, aumentou muito o número de RJs, por produtores, que a gente sabe que esse último ano foi mais desafiador do que os anos anteriores, que tinham sido anos excepcionais. Isso porque commodity caiu, a gente teve aumento de insumos, aquela coisa toda, então foi um El Niño também que foi um pouquinho mais complicado, tá? Mas fora isso, assim, não tem escutado nada demais. Eu acho que esse começo de ano, por mais que a gente olhe para o cenário interno, eu acho que o que tem mais trazido volatilidade, de fato, é o cenário externo, é a taxa de juros americana. Então, os dados de IPCA, eu até falei, né, os dados de IPCA essa semana vieram bons, mas os dados de inflação nos Estados Unidos, né, o CPI, veio meio desanimador. Então, a gente está nesse ciclo de o Fed vai cortar juros daqui 3 meses, já faz sei lá quanto tempo, né? A gente fica, não, daqui 2, 3 meses vai começar a corte de juros por parte do Fed. Então, assim, eu até fiz um post lá no meu Twitter, em que muita gente está falando já que o Brasil voltou a ter IPCA mais 6, o título de 2045 pagando IPCA mais 6, e por mais que a gente queira falar de risco fiscal e etc., a realidade é que, se a gente for ver a taxa de juros americana, eles também têm as TIPS, né, que são como se fossem os títulos indexados à inflação deles, e o diferencial entre o nosso título e o título deles, na verdade, está no patamar abaixo da média dos últimos 6 anos. Então, por mais que a nossa taxa esteja ali no 6 e alguma coisinha, quando a gente faz a nossa menos a americana, a gente não está tão alto assim. O que acabou pressionando, na minha visão, é que o cenário externo, o cenário americano, em que havia uma discussão sobre o hard land e o soft land, e agora a gente está vendo o no landing, é uma economia muito forte e que a gente está com uma inflação que está mais difícil de ceder do que se esperava. E não tem jeito. Os Estados Unidos é a referência, os Estados Unidos é a filial, é a matriz. A gente aqui é só uma filial. É isso, Léo. Obrigado, viu? Obrigado por participar aqui com a gente e resumiu legal aí, né, Saravalho, esse minutinho. Cumpriu o nosso tempo aqui. Volte outras vezes. Uma boa quinta-feira, uma boa sexta e um bom fim de semana, tá bom? O mesmo, pessoal. Obrigadão pelo convite. Um abraço.